essa matéria é uma matéria que me foi delegada para ser relator pelo eminente senador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador José Maranhão. Vem aqui ao plenário, em regime de urgência, o PLC 18. Na justificativa da proposição do autor, passado mais de 25 anos da promulgação da Constituição Federal, vários ainda são os dispositivos que veiculam direitos e liberdades fundamentais que não podem ser exercidos em sua plenitude em face da existência de norma regulamentadora. Essa omissão gerou uma atuação mais ativa do Poder Legislativo e, em especial, do Supremo Tribunal Federal, no equacionamento das questões que lhe eram submetidas por intermédio de diversos mandatos de injunção ajuizados pelos interessados diretos. Por oportuno, senhor presidente, lembro que existe nessa Casa um projeto de igual teor de minha autoria, o PLS 167, de 2012, que se encontra na CCJ. No entanto, por uma questão de economia processual, julguei ser o momento adequado para a aprovação desse projeto oriundo da Câmara dos Deputados, para que possamos agilizar essa importante matéria para que o mandato de injunção possa ser regulamentado aqui pelo PLC. Portanto, senhor presidente, o relatório, eu não vou ler todo o relatório, peço permissão aos pares para que o relatório eu leia apenas a questão do voto e da justificativa. Vem aqui ao plenário e cabe a análise da CCJ proceder nos termos regimentais, análise de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa e mérito da proposição. No que concerne a análise da constitucionalidade formal e material da proposição, não vislumbramos quaisquer impedimentos à sua aprovação. É competência privativa da União legislar sobre direito processual, consoante ao estabelecido no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, à luz do que estabelece o artigo 48, caput da Constituição Federal. A matéria tratada na proposição da análise, sobre análise de iniciativa ampla em face do que estabelece o caput do artigo 61 da Constituição Federal, visto não incidir a cláusula de reserva de iniciativa do que trata o parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal. No que concerne à constitucionalidade material, a proposição objetiva fixar as balizas para que o processo e julgamento do mandato de injunção, estatuído no artigo 5º do inciso da Carta Magna, para impedir qualquer mácula no princípio de independência e harmonia dos poderes, de que trata o seu artigo 2º, elevado ao status de uma norma imodificável, pelo que determina o artigo 60, parágrafo 4º do inciso 3 da Constituição Federal. Especialmente porque a sua admissibilidade está atrelada à inércia dos poderes executivo e legislativo na regulamentação de direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, circunstância apta a gerar indesejáveis atritos institucionais se não for adequadamente tratada. No que concerne à juridicidade, senhor presidente, dessa matéria, entendemos que a matéria inova no ordenamento jurídico, fixando balizas essenciais ao ajuizamento, processamento e julgamento do mandato de injunção, visto que, de face na inexistência de legislação infraconstitucional sobre o tema, está apenas submetido às condicionantes impostas pela jurisprudência do STF. Registramos ainda que a matéria foi tratada pela espécie legislativa adequada e projeto de lei ordinária. Entendemos, portanto, oportuno ainda, que no que tange à juridicidade,
a referência contida no artigo 14 do PLC número 18 de 2015 e utilização subsidiária das normas do mandado de segurança e as regras do Código de Processo Civil. Quanto a esse ponto, entretanto, parece-nos ser necessário um reparo redacional de texto, e é que, em 17 de março de 2015, foi publicada a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que trata do novo Código de Processo Civil. Em face do que determina o artigo 1045, o novo Estatuto Processual Civil entra em vigor um ano após a sua publicação. Vale dizer, em 17 de março de 2016, ele entrou em efetivo vigor. Assim, até essa data, permanece o vigor da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. A partir de 17 de março de 2016, a Lei 13.105, de 2015, passa a vigorar, revogando a Lei 5.869, de 1973, consoante o estabelecido no caput do artigo 1046 do novo Código de Processo Civil. Apresentaremos emenda de redação do relator para consignar essa circunstância da redação do artigo 14 do PLC de número 18 de 2015. Não existe óbices quanto à regimentalidade. A técnica legislativa adotada é compatível com os preceitos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Quanto ao mérito, senhor presidente, entendemos que a proposição é absolutamente oportuna e conveniente, especialmente em face da radical alteração da jurisprudência do STF sobre mandado de injunção. Inicialmente, o STF entendia, consoante julgamento da questão de ordem do mandato de injunção MI-QO, de número 107, de 23 de novembro de 1989. O relator foi o ministro Moreira Alves, que no mandado de injunção possuía natureza mandamental, e o dispositivo que o veiculava, inciso do artigo 5º da Constituição Federal, era autoaplicável, vale dizer, não necessitava de regulamentação para que tivesse eficácia. Não necessitava, nem mesmo segundo o STF, de regras procedimentais que disciplinassem seu uso, eis que poderiam ser utilizadas analogicamente às normas que disciplinam a utilização do mandado de segurança. Não necessitava. No entanto, os efeitos do alcance que o Supremo Tribunal Federal conferiu ao mandado de injunção em várias decisões ofuscaram o impacto dessa decisão. Por cerca de 16 anos, o STF manteve-se fiel à corrente jurisdicional predominante, que entendia que a concessão de mandado de injunção daria como único efeito a declaração de mora inconstitucional da autoridade responsável pela edição de norma regulamentadora essencial do exercício de direitos, liberdades e prerrogativas com assento constitucional. Nada mais. Não havia, segundo essa corrente jurisdicional, nenhum outro efeito decorrente do julgamento. Nesse sentido, restava esvaziado o pleito daqueles que almejavam uma solução concreta para o problema da inexistência de normas que obstaculassem o pleno exercício de importantes direitos, garantias e prerrogativas. Eu vou direto ao voto, senhor presidente. Em consequência principal da inexistência da lei aprovada pelo Parlamento que discipline a concessão do mandato de injunção, é que sua adoção tem sido parametrizada de forma assimétrica ou assistemática e parcial pelas cortes do país. É imperioso, pois, que o Congresso Nacional assuma suas prerrogativas e confira
ordenamento sistemático, orgânico e consistente a essa garantia fundamental contida na Carta de 1988, assim como fez com o mandato de segurança, cuja disciplina foi atualizada pela Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009. O voto, senhor presidente, pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa ao projeto de lei de número 18, oriundo da Câmara dos Deputados de 2015, e no mérito votamos por sua aprovação com a emenda de redação que apresentamos. Emenda número 2, emenda de redação. Desse o artigo 14 do PLC de número 18 de 2015, a seguinte redação. Artigo 14. Aplicam-se subsidiariamente ao mandato de injunção, norma do mandato de segurança, disciplinado pela Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, e do Código de Processo Civil, instituído pela Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e pela Lei de número 13.105, de 16 de março de 2015, observado o disposto nos seus artigos 1045 e 1046. Senhor presidente, esse é o voto que profiro, mas antes eu gostaria de agradecer ao senador Ricardo Ferraz, embora tenha apresentado uma emenda extremamente meritória, mas que sou autor de um projeto de igual teor, que está também na Comissão de Constituição e Justiça, combinamos, o senador Ricardo Ferraz e eu, de eu abrir mão da tramitação do meu projeto e o senador Ferraz abrir mão da emenda que contribuía para o aperfeiçoamento desse projeto, mas para dar celeridade, senhor presidente, para que essa matéria não tenha que voltar à Câmara dos Deputados, que ela seja aprovada aqui nessa noite, encaminhada para a sanção presidencial, é que eu retirei o meu projeto e falei que o senador Ricardo Ferraz retirou a emenda que está, inclusive, com requerimento sobre a mesa. É esse o parecer e eu peço o apoio de todos os meus pares.